Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu vou convidar aqui a doutora Maíla, que já está chegando aqui com a gente no Jornal do Piauí. Doutora Maíla, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Tudo bem? Obrigada. Doutora Maíla, a gente já observou, já temos as informações, o número de quadro, de doenças respiratórias cresceu demais. E aí a gente precisa, claro, das orientações. A doutora Maíla Salete vai ajudar a gente nesse sentido. É normal que nessa época do ano a gente tenha esse aumento no número de casos? Isso, boa tarde, Boa tarde. Joelson. É muito comum, tempo frio, normalmente o tempo seco, a gente diminui a aeração na nossa casa, a gente costuma ficar mais próximo um do outro, buscando ali um pouco do aquecimento. A gente tem um sistema respiratório que pode ficar um pouco mais deficiente com relação à parte da nossa imunidade, né? A gente tem essa zona de condução que é correspondente ao trato respiratório superior, que aquece, umidifica, né, e que permite que esse ar possa entrar, mas entra junto micro-organismos, alérgenos, e isso faz com que a gente tenha uma reatividade aumentada nessa via aérea, que produz muco, que produz tosse, que produz secreção. Olha só, gente, então vamos colocar as informações aqui na tela para que a gente possa ir conversando com a doutora Maíla. Primeiro, nós estamos falando de que tipo de doenças respiratórias? Estamos falando de gripe, resfriado, sinusite, ou são todas elas se manifestam num período como esse? Perfeito. As doenças respiratórias são classificadas em agudas e crônicas. Agudas são aquelas de duração mais rápida, cujo tratamento também é mais rápido, e a gente tem as infecções principalmente virais. A gente tem as gripes, os resfriados e a própria Covid. Já a doença respiratória crônica é aquela que o paciente tem de uma forma mais incipiente, mais longa, a duração às vezes é por toda a vida e muitas vezes está relacionado ao consumo de tabaco, né? O cigarro, por exemplo, tanto o cigarro de nicotina quanto o eletrônico, tá? Então a gente tem ali o desenvolvimento, por exemplo, de doenças como a DPOC, né? A gente classifica em bronquite crônica e enfisema pulmonar, que ali causam uma destruição irreversível dos nossos alvéolos, que são essas estruturas que recebem o ar e ali ocorre a troca dos gases, oxigênio e dióxido de carbono. Então, o que a gente tem muitas vezes é a agudização dessas doenças crônicas mediante uma infecção respiratória aguda, como um simples resfriado ou uma gripe. Entendi. Bom, vamos trazer então informações sobre ajuda médica. Muitas pessoas vão se cuidando ou vão diminuindo a importância dos quadros de respiratórios. Atribuem a época do ano, atribuem a uma fase passageira, só uma doença mais leve, mas isso pode ter problemas e pode se agravar. Quando é a hora de procurar o médico? Perfeito. A depender da condição clínica do paciente, da severidade do quadro, é importante procurar já no início dos sintomas um atendimento médico. Normalmente os sintomas que aparecem é uma tosse seca, por vezes produtiva, que aumenta durante a noite, febre, normalmente a gripe é uma febre que demora a passar, o resfriado é uma febre que é controlada por antitérmico tranquilamente. Muitas vezes o paciente pode apresentar um chiado no peito, que é justamente a dificuldade do ar entrar, uma produção exacerbada de secreção que, a depender do quadro, pode infeccionar e gerar uma infecção ali bacteriana. Então, essas pessoas, normalmente, que possuem um sistema imunológico mais baixo, que a gente chama de pessoas imunossuprimidas, pacientes oncológicos que passam por tratamento oncológico ou radioterápico, idosos, gestantes e puérperas, ao iniciar esses sintomas devem procurar uma ajuda médica para que possa tratar por meio de antibióticos, antivirais, corticosteroides ou até mesmo broncodilatadores. Tudo isso, claro, precisa de acompanhação médica. Todas essas medicações que a senhora citou precisam de um acompanhamento médico mais severo. Perfeito. Existe o tratamento medicamentoso, né? E existe também um tratamento fisioterápico, que é a reabilitação pulmonar desse paciente. Então, o paciente que passa por uma inflamação pulmonar, ele também vai apresentar repercussões na qualidade de vida. É um paciente que vai cansar os esforços, que vai cansar durante uma atividade física. Então, é interessante também fazer esse acompanhamento por um fisioterapeuta especializado em fisioterapia respiratória. É interessante fazer esse acompanhamento com um profissional titulado, que sabe, por meio de escalas, fazer uma avaliação correta e preditora de todo o acompanhamento desse paciente. Prevenções. Existem prevenções? A população, quando chega esse período mais frio, vai tomar um chá quente, chá de mel com limão, que é importante. Tu acha que tudo isso ajuda na prevenção. Vai se aquecer mais. A prevenção, ela de fato está onde, doutor?
É interessante, por exemplo, quando a doença não está instalada, a gente poder trazer como prática da nossa vida a lavagem nasal. A lavagem nasal com solução salina, né, com soro. Então, 2 a 3 vezes ao dia fazer essa lavagem, muitas vezes não vai sair aquele muco, o famoso catarro, porque você não está infectado, mas você permite que a sua via aérea condutora, ela fique mais limpa, menos sobrecarregada, porque ao chegar esse ar com o micro-organismo, a gente vai ter a nossa defesa preservada. Essa lavagem é com que tipo de soro? Pode ser algum tipo de substância, algum tipo de mistura, algum tipo de... que a pessoa faça em casa? A gente tem, né, nas farmácias o soro fisiológico a 0,9%, mas a gente também pode fazer em casa. Por exemplo, uma medida simples, 250 ml de água filtrada, uma colherzinha pequena de bicarbonato de sódio e uma colher pequena também de sal. Né? Então, a gente tem aí o soro e a gente consegue fazer a lavagem do nariz com essa solução salina doméstica. Diariamente? De 2 a 3 vezes ao dia. 2 a 3 vezes ao dia? Ao dia, exatamente. E outro caso é o seguinte, muitas das pessoas têm um quadro e elas precisam de uma reabilitação, um processo de reabilitação para voltar a ter mais ou menos a mesma performance respiratória. Isso é possível? E que tipo de procedimento se faz em casos assim mais graves? Perfeito. É possível e é interessante muitas vezes que esse paciente possa procurar um profissional habilitado. Então, nós temos os médicos, por exemplo, pneumologistas, que fazem o encaminhamento para o fisioterapeuta respiratório. E na nossa consulta, a gente consegue fazer uma avaliação global, mas também direcionada para o sistema cardiorrespiratório. Então, a gente tem escalas preditoras também de força muscular respiratória, de volume, de capacidade pulmonar, que muitas vezes estão alteradas em decorrência da infecção aguda ou então de uma doença respiratória crônica que agudizou. Então, a gente trabalha com técnicas e manobras desobstrutivas de reexpansão pulmonar e com suportes pressóricos, que fazem com que o ar possa entrar de uma forma mais forte no pulmão e expandir esse pulmão, permitindo que a secreção que está ali possa ser retirada e fazer com que o ar possa se espalhar de forma completa no nosso pulmão. As trocas gasosas possam ser feitas de forma adequada e a gente não canse tanto aos esforços. Doutora Maíla, eu quero agradecer a senhora pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí, ajudando tanto a gente a entender questões importantes sobre essas síndromes respiratórias que, repito, aumentaram muito de norte a sul do nosso estado. Muito obrigado, doutora Maíla. À disposição sempre. Muito obrigado, uma ótima tarde para a senhora.